Bom dia a todos. Vamos começar por falar do CACI. O CACI é uma resposta social protocolada com a Segurança Social, que veio substituir o antigo CAU, que era o Centro de Atividades e Ocupação. O CACI agora tem o nome de Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão. O principal objetivo do CACI é promover e disponibilizar uma qualidade de vida aos nossos utentes. Daí a SPEM optou por dar ênfase às duas respostas, a dois grupos, que são as atividades ocupacionais e as atividades socialmente úteis. As nossas atividades têm como objetivo o desenvolvimento das competências relacionais, pessoais e sociais, a promoção do bem-estar, da qualidade de vida, da ocupação e da interação com o meio e a capacitação para a inclusão social e profissional. Nós, quando pensámos neste novo modelo do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, de acordo com a portaria que saiu, que substituiu, como a minha colega disse, os antigos Centros de Atividades Ocupacionais, nós já tínhamos ideias bastante definidas do que era o ideal para a nossa população com esclerose múltipla. Porquê? Porque nos tínhamos vindo a deparar que os nossos utentes, apesar de estarem a frequentar o Centro de Atividades Ocupacionais e desempenharem atividades apenas ocupacionais, sentiam-se muitas vezes frustrados porque não sentiam grande utilidade nas atividades que desenvolviam e achámos que estava na altura de inovar. E mesmo antes de a Segurança Social alterar os antigos CAUs para CACI, nós já tínhamos isto tudo muito planeado e muito estruturado na nossa cabeça. E então criámos o CACI, como a Andreia disse, com duas unidades funcionais, uma unidade funcional 1 e uma unidade funcional 2. Na unidade funcional 1, que consideramos que é uma unidade onde se desenvolvem essencialmente atividades terapêuticas e atividades ocupacionais, temos uma capacidade para 20 utentes. E nesta unidade as pessoas desenvolvem atividades ocupacionais também, atividades socialmente úteis e atividades terapêuticas. E criámos também uma unidade funcional 2 com as chamadas atividades estritamente, as atividades socialmente úteis, onde nós pensámos em desenvolver atividades que pudessem ter entrar no modelo do negócio social e, portanto, serem atividades que tivessem algum retorno para a instituição, que dessem algum sentido de utilidade aos nossos utentes e que permitissem a nossa integração enquanto CACI no nosso meio envolvente, portanto, na comunidade onde estávamos inseridos. Daí termos desenvolvido as duas unidades funcionais e nas unidades desenvolvemos atividades ocupacionais que visam manter a pessoa ativa e interessada e favorecendo o seu equilíbrio e o seu bem-estar. Portanto, tem uma ocupação que visa a satisfação das suas necessidades e aí, em simultâneo, trabalhamos também muitas das capacidades que as pessoas ainda mantêm enquanto pessoas com esclerose múltipla e o público que nós atendemos. Desenvolvemos também atividades terapêuticas muito baseadas na parte da estimulação cognitiva e da estimulação das capacidades sensoriomotoras. Por fim, temos as atividades socialmente úteis, onde nós criamos determinadas atividades muito semelhantes ao meio laboral, onde tentamos trabalhar não só as capacidades, as incapacidades das pessoas, mas também dar-lhe algum sentido de utilidade para a sociedade. E então aí vamos trabalhar também os hábitos, desenvolvimento de hábitos, de rotinas, facilitar a criação de uma identidade ocupacional, que era uma das coisas que nós notámos, que era necessário as pessoas sentirem-se realmente motivadas para uma atividade. Também, de certa forma, acabamos com isto por proporcionar o aumentar da satisfação pessoal e ocupacional das pessoas e também facilitar a criação dos seus próprios objetivos sociais.
Daí nós termos criado várias atividades socialmente úteis. Atualmente a SPEM tem 4 unidades socialmente úteis, que é o ateliê de costura e de manualidades, a lavandaria social, a loja social e a cafetaria. A lavandaria social pretende estabelecer protocolos com estabelecimentos comerciais que estejam presentes na zona, onde se trata as roupas, lavar e passar a preços sociais, de modo a obter um retorno para a instituição. O ateliê social é onde se faz os trabalhos de costura e de manualidades e também transformação da roupa. A loja social é onde se vende os artigos elaborados pelos nossos utentes, bem como roupas e produtos em segunda mão que são fornecidos à nossa instituição. E, por fim, a cafetaria foi uma ideia de dinamizar o funcionamento da copa da nossa instituição, atualmente para uso interno, onde se realiza pequenos almoços, lanches, sumos e bolos caseiros, entre outros. Com isto tudo, aquilo que nós pretendemos foi evoluir e se calhar começámos a pensar na nossa evolução e na nossa mudança um bocadinho antecipadamente e pretendemos assim, com esta evolução, facilitar a valorização pessoal e o máximo aproveitamento das capacidades e competências da pessoa com esclerose múltipla, dando sentido à sua autonomia, facilitando sempre que possível uma transição para programas de integração socioprofissional. Para terminar a nossa apresentação e como falar e explicar, muitas vezes não conseguimos transmitir realmente a realidade que é o nosso dia a dia e a nossa intervenção enquanto equipa do CACI da SPEM de Lisboa, vamos presentear também aqui com um vídeo que fala na primeira pessoa, em que são os nossos próprios utentes que explicam o que é realmente o CACI da SPEM de Lisboa. Espero que gostem. Portanto, o meu nome é o José Luís, sou daqui de Lisboa, tenho 46 anos e gosto muito de aceitar desafios. Action! Cheguei aqui à SPEM há cerca de 4 meses, eu decidi experimentar e estou bastante contente e feliz de estar aqui e ter conhecido muitas pessoas interessantes. Uma das coisas pelo qual eu portanto, reparei logo foi o bar que a SPEM tem. Portanto, é um bar com o formato em L, é um bar que dá perfeitamente para fazer várias coisas que não estavam a ser feitas, como por exemplo cafés. Os únicos cafés que estavam aqui a ser feitos praticamente é o expresso, não é? Aquele café típico português, mas eu tenho conhecimentos em fazer mais cafés, portanto eu apresentei a minha proposta à Carla, que ela disse, sim senhora, vou ver, vou falar com a direção e portanto, resumindo e concluindo, foi aceito. Portanto, eu vou começar a fazer umas coisas muito interessantes no bar, cafés, por exemplo. Os meus colegas vão se encarregar de fazer bolos, um bolo diário, quiches, coisas assim. Portanto, é uma coisa básica e é só uma coisa, um bar que a gente vai estar abertos, portanto, só para staff, ou seja, só para pessoas que trabalhem cá ou para doentes. O que é que achas? Aquilo é uma meia de leite, café lá. Tá bom.
Eu sou a Andreia, ela é a Carla e fazemos parte da equipa de CACI da SPEM. O CACI é o Centro de Atividade para a Capacitação e para a Inclusão da SPEM e tem como objetivo promover o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que frequentam o CACI. Atualmente temos 2 tipos de atividades, as atividades socialmente úteis e as atividades ocupacionais, sendo que as atividades socialmente úteis visam promover o bem-estar e o sentido de utilidade das pessoas que frequentam o CACI. As atividades ocupacionais visam promover a manutenção das capacidades, tendo como objetivo comum estimular a socialização e a interação das pessoas com esclerose múltipla. O Café Social faz parte das nossas atividades socialmente úteis, que pretende desenvolver as competências sociais e profissionais de forma a que os indivíduos se sintam úteis e incluídos na sociedade. Penso que foi bastante explícito o vídeo e que explica um bocadinho aquilo que é o nosso trabalho e que é o nosso objetivo na SPEM. Vamos então passar para o Dr. Marcelo Gama, da Alzheimer Portugal. Eu, quando falei com o Dr. Alexandre, partilhei-lhe que a minha área, enquanto as minhas colegas, a Patrícia Paquete e a Andreia, que aí está, que é a terapeuta ocupacional, eu referi que eu venho do mundo da gestão e estas iniciativas são de veras interessantes no sentido de que passamos de uma ocupação para uma capacitação que permita às pessoas terem a sua autonomia e, como disseram e bem, a sua satisfação. E isto não só é importante para a pessoa em si, para a instituição, como também como um drive, como um motivador para a sociedade. Isto porquê? Eu falo no meu caso particular, que eu sou licenciado em Economia, e muitas vezes nós acabamos por ser formados, ser moldados, no fundo, no sentido de que a existência das empresas ou das atividades visam exclusivamente o lucro. Parece que nos deixamos, parece que esquecemos, obliteramos que as atividades, sejam elas lucrativas ou não, têm também uma vertente social, ou seja, as instituições têm uma vertente social, sejam elas, como eu disse, lucrativas ou não, na organização, na economia, no sítio onde nós estamos. E isto acaba por ser estas iniciativas que vocês estão a ter com esta lavanderia, este ateliê, a loja social e a cafetaria, acabam por ser também um dinamizador junto da população, no sentido de transmitir algum mindset às pessoas de que esta passagem e este shift que deve existir nas associações do terceiro setor para um mercado, digamos, mais empresarial, funciona e presta serviços às pessoas, não esquecendo naquela vertente inicial que falámos da questão da ocupação, da capacitação, da autonomia das próprias pessoas que têm alguma deficiência. E estas atividades são muito interessantes para que nós consigamos mudar também o mindset das pessoas, porque até à data, das pessoas da sociedade de um todo, porque até à data ainda existe um bocado aquela ideia que temos as instituições do terceiro setor e depois temos as instituições privadas puramente lucrativas e que isto não se consegue coabitar. Eu não consigo coabitar nesta dualidade. Não é bem o caso, não deve ser bem o caso, até porque nós vivemos lamentavelmente, temos um país que não goza de uma situação financeira muito, digamos, famosa e estável, que consiga, de algum modo, agraciar as instituições da forma que deveria, pelo menos, o que também faz com que nós
no terceiro setor, tínhamos que arranjar mecanismos para nos conseguirmos diferenciar, para nos conseguirmos ser mais autónomos nas nossas atividades. E esta é um exemplo. Ou seja, eu compreendo que muitas das vezes pode ser complexo, pode ser totalmente disruptivo, pode ser uma atividade fora da caixa, tendo em conta os princípios e a gênese da nossa atividade, mas, de facto, nós conseguirmos acoplar às nossas atividades sociais atividades empresariais, só temos a ganhar com isso. Temos a ganhar com isso porque vamos ganhar a nossa autonomia, ou pelo menos uma parte dessa autonomia, para que consigamos sustentar as nossas atividades. Se nós formos a ver bem, a generalidade das instituições do terceiro setor são financiadas fundamentalmente por acordos de cooperação e auxílios de Estado. E há muito poucas verbas, muito pouco percentual que está alocado à própria criação de riqueza, criação de receitas pelas nossas atividades. Sendo que, de facto, as organizações são extremamente válidas, têm recursos humanos extremamente válidos, têm uma posição que eu considero no mercado empresarial, uma posição relevante, porque conseguem se diferenciar dos demais, quanto mais não seja pelo serviço que prestam, e só têm a ganhar com essas iniciativas. Queria partilhar também convosco que é de louvar estas iniciativas e esta alteração que se tem vindo a sentir. Por exemplo, a nova Business School, que está em Cascais, tem uma iniciativa muito interessante que se chama o Social Equity Program, que no fundo, dentro da nova Business School, o que é que eles fizeram? E estamos a falar de uma universidade perfeitamente direcionada, perfeitamente linkada para o mundo empresarial. Criam um Social Leapfrog Program, que no fundo é um momento de capacitação, é uma atividade que eles têm com entidades do terceiro setor, para que possam, no fundo, auxiliar, possam ser mentores, possam ser consultores, possam capacitar as instituições do terceiro setor para fazerem este shift, para fazerem esta passagem. Ou seja, não perdendo de todo a gênese da sua existência, no sentido de que o nosso objetivo é uma intervenção social, mas conseguirmos acoplar uma vertente profissional que não só favorece as pessoas que nelas estão associados, como também vai beneficiar fortemente a nossa dita sustentabilidade. Se nós conseguirmos equilibrar melhor o barco, no sentido de não sermos tão dependentes dos auxílios de Estado, conseguirmos criar riqueza, conseguirmos criar receitas, fruto das nossas atividades, estando ao mesmo tempo a promover essa dita capacitação, essa dita autonomia e satisfação dos nossos utentes, no fundo nós estamos numa situação de win-win situation. Recordo que dentro da legislação das IPSS, eu penso que é na linha 4, se a memória não me falha, já está previsto que nós possamos desenvolver atividades conexas à atividade principal que possam gerar receitas para que nós nos financiemos, as nossas organizações se financiem. Acredito que todas estas atividades, sejam através de CACIs ou sejam através de outras iniciativas, são preponderantes para que as próprias instituições possam ganhar mais autonomia e, ao mesmo tempo, elevar a satisfação e a inclusão das pessoas que realmente sofrem deficiência. Hoje em dia, e só para concluir esta parte, hoje em dia nós temos uma panóplia de ofertas de apoio, seja através do PRR, seja através do Portugal 2020, seja através do Portugal 2030, e outras iniciativas com organismos intermédios, INR e por aí fora, que de algum modo vêm colmatar e ajudar-nos no desenvolvimento de determinadas atividades, de determinados projetos. Mas todos eles estão subjacentes sempre a algo que muito em voga está nos dias de hoje, que é a questão da inovação.
E em conversas laterais que eu vou tendo com as mais variadas pessoas, muitas vezes nota-se que estas necessidades que nós temos de sustentabilidade das nossas organizações nem sempre se casam ou coadunam totalmente com iniciativas novas, porque a inovação está presente e nós, no terceiro setor, de facto, somos inovadores e temos essa trend, no fundo. Agora, nem sempre tudo aquilo que nós fazemos está revestido do cariz de inovação que quem desenhou ou quem pensou nos fundos estruturais está perfeitamente alinhado. Nesse sentido, estas realidades, estas iniciativas, este shift para uma maior autonomia do terceiro setor, na componente profissional, sem dúvida é de louvar e será fortemente um caminho, no meu entender, no futuro, lá está, tendo em conta alguma limitação, para não dizer forte, da capacidade do nosso governo em poder sustentar tantas atividades que tão necessárias são para a nossa sociedade e para a nossa economia. De momento, deixo-vos com este pensamento e com esta partilha e estou aqui disponível para que haja um debate e haja uma partilha de ideias acerca destas matérias que tão importantes se tornam hoje e no futuro e cada vez mais no futuro para as nossas atividades. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Marcelo Gama, foi muito interessante e vem muito de encontro, aquilo que disse vem muito de encontro à filosofia e ao pensar da equipa técnica e e parabéns pela vossa iniciativa, porque de facto digo-vos que adorei ver a partilha desse jovem e uma questão muito particular. Eu gosto muito do empreendedorismo e não só o facto de vocês terem, e peço desculpa estar a tomar um bocadinho mais do tempo que deveria. Não faz mal, é enriquecedor para todos. Não só o facto do CACI ter criado estas 4 respostas, a lavanderia, o ateliê, a loja e a cafeteria, vejam que isso promoveu na própria pessoa. Ele viu a oportunidade e disse, e se nós fizéssemos mais? Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua expressão. E eu também, é com muito orgulho que eu vejo este vídeo, porque me satisfaz imenso ver o resultado do trabalho da SPAM e como colaboradora da SPAM e como família SPAM, emociona-me este vídeo, pronto. E esta história é muito interessante, este utente, como ele disse, ele está há relativamente pouco tempo connosco na SPAM, ele hoje era para estar aqui, mas não por condições da sua vida pessoal não pôde estar connosco, mas era um indivíduo que nos chegou há cerca de 4 meses à instituição, muito desanimado, sem objetivos, sem ideias, sem nada, não sabia o que é que havia de fazer à sua vida após regressar da Inglaterra, onde tinha sido diagnosticado com esclerose múltipla e que estava sozinho e fechado em casa. Quando veio ter connosco, nós rapidamente percebendo um bocadinho e com o Serviço Social a fazer o excelente diagnóstico social que faz dos utentes que nos chegam, percebemos que este senhor, apesar de ter esclerose múltipla, a experiência de vida dele foi sempre como barman em hotéis em Inglaterra e contou-nos a sua história de vida e nós olhámos uma para a outra, eu e a minha colega, quando atendemos e, bem, vamos pegar nisto, vamos falar com ele e ele próprio veio nos dizer que realmente a cafetaria, o espaço que nós tínhamos de cafetaria estava mal aproveitado e poderia ser bem aproveitado. E lançou-nos, ele fez o projeto do que é que era preciso, do material que era preciso comprar, do que é que ele precisava para a cafetaria funcionar. Nós, com o apoio da direção e da equipa toda, conseguimos adquirir o material que ele precisava e montámos a cafetaria e hoje em dia a cafetaria funciona e funciona muitíssimo bem na SPAM. Portanto, isto é a história deste senhor. É ótimo, lá está. A satisfação dele, o sentir-se útil dele. Exatamente. E isto ter resultados na sociedade em que a sociedade vê, porque
eu quando digo isto acredito que o sinto mesmo. As pessoas às vezes acham que não é possível. Nós podemos até criar todos os mecanismos da inclusão das pessoas com deficiências, mas enquanto na sociedade, a sociedade não tiver o mindset perfeito de que não, isto é possível acontecer, as pessoas conseguem prestar serviços, há negócios que conseguem proliferar com pessoas com alguma limitação. Enquanto nós não conseguimos mudar, e nós mudamos como? Pela experiência. As pessoas poderem utilizar e dizer, não, mas isto funciona. Ótimo. Acho que isso é estruturante para a nossa Nós mudança. não ficamos por aqui. Neste momento temos a cafetaria a funcionar apenas internamente, mas é a nossa intenção tentar que possa abrir para o exterior e aí ser completamente integrante da comunidade em que estamos envolvidos. Exatamente, exatamente. Mas Mais uma vez, muito obrigado. Ainda não conseguimos, mas vamos conseguir. Muito obrigada pelo seu testemunho. Passo a apresentar a doutora Patrícia Paquete. A Patrícia é fundadora da empresa Humanamente, uma empresa inovadora que se dedica à concepção e à comercialização de produtos e materiais de estimulação para pessoas com demência e faz também a formação e o acompanhamento das equipas de cuidadores informais. Bom, eu antes de mais agradeço imenso o convite para estar aqui hoje e foi muito interessante ter ficado para o fim, porque aquilo que vou falar eu acho que vai ajudar aqui se calhar a fazer aquilo, a integração, e sobretudo foi muito interessante ver o trabalho, não que eu já não conhecesse, mas e acho que nós ainda estou na esperança de 2022 ser o ano em que vamos colaborar ainda mais com a CPM de Lisboa, mas perceber de facto que já fizeram esta transição do CAU para o CACI, ainda antes de haver o CACI, pronto. E de facto mostrando que já tinham essa insatisfação e percebiam que tal como o CAU estava organizado, como era, não estava claramente a responder às necessidades das pessoas. E portanto isso foi extraordinário, e de facto ver o vídeo e ver aquilo que pode ser um CACI a funcionar mesmo, e portanto de facto foi muito interessante. No entanto, e eu avisei a Carla logo assim que a Carla me fez o convite para estar aqui a falar, porque há aqui algumas questões, nomeadamente em relação à ocupação, e uma vez que sou terapeuta ocupacional não posso deixar de falar nela, que eu acho que seria interessante rever em termos de conceitos, porque quando se fala da legislação do CAU e a que passou agora para CACI, apesar de ter alguns pontos muito importantes de avanço, digamos assim, eu acho que há aqui ainda algumas coisas que seria importante rever, questionar, e talvez até, enfim, pensar que a legislação podia ter ido um bocadinho mais longe. De qualquer forma, é sempre bom quando há revisões e quando há a formação de nova legislação, nomeadamente esta, que de facto tenta dar aqui o salto para promover de facto a inclusão, que nós percebíamos que quando tínhamos a legislação do CAU isso não estava de facto a ser visto, não é? No entanto, há aqui algumas questões que eu vou lançar apenas, são questões que eu acho que estes painéis são para debater, e portanto eu vou lançar estas questões no sentido de refletirmos em conjunto e depois de podermos falar um pouco. Uma das coisas que me saltou logo à vista nesta legislação nova foi terem, de facto, referido, e bem, que foram consultadas, foram ouvidas diferentes confederações de instituições, nomeadamente das mutualidades portuguesas, das misericórdias, o que é extraordinário. O que foi pena é que, de facto, não foram ouvidas confederações de pessoas que vivem com deficiência. E aqui começamos logo a perceber que, de facto, há um caminho no sentido de ouvir mais a comunidade, mas, uma vez mais, a própria pessoa que vai ser o objeto desta legislação não é ouvida. Claro que me podem dizer, mas só ouviram as misericórdias e as mutualidades, são instituições que trabalham com pessoas com deficiência e que, portanto, podem dar uma opinião, justíssimo e muito bem, mas porquê é que vamos só perguntar às instituições e não falamos com a pessoa que, de facto, vive com uma deficiência? Ou com uma doença crónica, com uma limitação, enfim, a pessoa que vai ser o utilizador, digamos assim, destas valências. Isso teria sido muito importante. Por outro lado, logo no início desta legislação, há outra coisa que eu acho que foi muito boa e muito importante também, que é a descrição
dos princípios que deverão ser orientadores para o funcionamento do CACI. E estes princípios, desde o princípio da não discriminação, da singularidade, da autodeterminação, o princípio da autonomia, da participação, da qualidade, são princípios perfeitamente alinhados com o que é a abordagem centrada na pessoa e que nos aproxima do modelo mais social, que é o que nós todos desejamos, não é? Quando pensamos nestas valências e, portanto, é de facto que o modelo social cada vez seja mais aplicado. Qual é aqui a questão em relação aos princípios? Não é o facto de estarem descritos, porque é extraordinário, é o problema da operacionalização. Claro que era óbvio, quando lemos estes princípios, que com certeza as pessoas têm o direito à sua autonomia, que têm o direito à qualidade, que têm o direito à informação. Agora, como é que nós, e o Dr. Marcelo antes de mim falava da questão do mindset, não é? De mudar a forma como nós pensamos as coisas, a forma como nós, as crenças que temos em relação a tudo o que nos rodeia e, enfim, e nomeadamente aqui em relação às pessoas com deficiência. Não basta mudar a legislação e as pessoas tinham um CAU, ok, agora é um CACI, e claramente percebemos isso em relação à SPEM no bom sentido, que antes de ser CACI já percebiam que o CAU estava já com limitações e que não lhes respondia ao que necessitavam. Mas não podemos esperar que outras equipas, porque nem todas pensam como a SPEM, haverá outras que sim, mas nem todas são assim, não é? Nem têm ainda o mindset, nem se calhar têm as condições para fazer esta mudança. Teria sido muito importante que na legislação nos mostrassem às equipas, ou que de alguma forma pudessem começar a sair guiões que nos pudessem orientar, não é? E que nos ajudasse a operacionalizar estes princípios. Muito bem, o que é isto das pessoas terem autonomia, por exemplo, o direito à autonomia? No caso este excelente exemplo que vimos do café social, não é? Da cafetaria, em que este utente, este cliente, é ao mesmo tempo cliente e é ao mesmo tempo empreendedor. Agora vejam, tradicionalmente como é que eram os nossos CAU? Temos várias salas em que se desenvolvem determinadas atividades e a pessoa tem que escolher daquilo que já existe. Isto não é princípio de autonomia. A autonomia é aquilo exatamente que vimos aqui, em que é o próprio que diz: esta é a minha vida, eu trabalhei sempre nesta área, isto era o que eu queria continuar a fazer. E isto, de facto, é respeitar o princípio da individualidade, da história de vida e da autonomia de escolha. Agora, se eu tenho só algumas atividades que é aquilo enquanto instituição que eu consigo fazer, eu não posso depois dizer que vou respeitar o princípio da singularidade, porque se eu tenho 3 ou 4 atividades, há de haver pessoas que vão estar a fazer coisas que se calhar não era aquilo que queriam, não é? E, portanto, seria muito interessante mostrar às instituições de que forma é que podemos aplicar estes princípios, começando, por exemplo, por mudar a maneira como nós vemos as pessoas, não é? E, de facto, tem que ser, em vez de estarmos baseado na atividade, que é outra das questões que eu sinto em relação a esta legislação, está baseado na atividade e não na pessoa. E, portanto, a pessoa vem ter connosco e eu posso até fazer uma avaliação à pessoa, mas depois digo-lhe, olha, tenho esta e esta opção. E depois? E, portanto, aqui o mudar a nossa cabeça é, ok, eu recebo a pessoa e o que é que eu posso fazer para, de facto, ir responder à necessidade daquela pessoa? E às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu poderia imaginar, talvez como se calhar até com a equipa da SPEM, que se calhar não era algo que tivessem pensado, não é? E, portanto, precisamos de facto, e o Dr. Marcelo dizia pensar fora da caixa, eu confesso que já deitei fora a caixa há muito tempo, porque acho que não deveríamos sequer pensar em caixa. Portanto, temos que ser, antes um livro aberto, temos que ser instituições abertas e flexíveis para conseguirmos de facto responder à necessidade de cada um. Até porque a autonomia é escolha e, portanto, a pessoa tem de facto que ter o direito à escolha. E se nós tivermos menus, calendários, coisas muito rígidas, estruturas muito rígidas, outra vez, porque eu acho que é essa a palavra, é muito difícil que nos possamos adaptar a cada uma das pessoas que chega até nós. E nós sabemos que o funcionamento tradicional do CAU é exatamente um funcionamento rígido, muito rígido, de regras e de salas pré-definidas. Por outro lado,
há aqui a questão das atividades, e eu gostava realmente de falar sobre isto, que é esta questão da tipologia de atividades, que eu acho que está muito desfasada da realidade e que eu acho que teria sido muito interessante que tivesse havido uma discussão sobre o melhor nome, o melhor conceito a dar a isto das atividades, a maneira como nós as dividimos. Como terapeuta ocupacional, eu questiono-me se haverá alguma atividade que não seja ocupacional. E, portanto, eu, para poder desenvolver e desempenhar, viver os meus papéis ocupacionais, tenho que realizar diferentes atividades. Para quê? Para viver um papel ocupacional. E acho um bocadinho redutor quando pomos umas são atividades ocupacionais, outras são atividades terapêuticas, outras são atividades socialmente úteis, que é outra questão que me coloca algumas dúvidas, porque ser socialmente útil não tem que necessariamente ter um retorno financeiro. Claro que é importante, e vamos falar destas questões da sustentabilidade, com certeza. Agora, não podemos considerar que outras pessoas, porque nós sabemos perfeitamente que há muitas pessoas com limitações consideráveis que nunca vão ser capazes de ter atividades que possam ter um retorno financeiro, mas isso não quer dizer que estas pessoas não possam desempenhar atividades socialmente úteis. Porque se calhar, se pensarmos um pouco sobre o que é isto, de ter uma ocupação, de ter um lugar, não é? Quando eu me ocupo de uma forma significativa, quando eu vivo um papel ocupacional, eu tenho um lugar, eu pertenço, eu sou. Isso é inclusão. E, portanto, há aqui o perigo de acharmos que as pessoas são incluídas se de facto conseguirem, digamos, passar todos aqueles patamares de atividades até àquelas em que têm contacto com entidades externas. E isso é perigoso. Perigoso porquê? Porque ao fazermos assim, vamos excluir muita gente. Porque há pessoas que, de facto, devido à patologia que têm, devido às limitações que têm, não vão ser capazes de fazer propriamente, fazer. E isto era outro dos pontos que eu gostava de deixar, sem me alongar demais, que é, eu até estava a pensar num nome para esta apresentação, e o que me vinha era a questão da ocupação, mais ser e menos fazer. Isto é, eu tenho que muito mais perceber quais são os papéis ocupacionais destas pessoas, que estas pessoas valorizam, que gostariam de, digamos, desenvolver e pertencer, não é? Através desses papéis ocupacionais. E a partir daí perceber que há pessoas que vão conseguir, de facto, fazer atividades para esses papéis ocupacionais e há pessoas que não vão ser capazes de fazer, propriamente dito, fazer uma atividade do princípio ao fim, mas isso não quer dizer que não possam ser incluídas e não possam viver papéis ocupacionais. E, portanto, aqui a questão é focar-nos muito mais na pessoa e menos na atividade, no que diz respeito à capacidade, ao fazer do princípio ao fim, e, portanto, ser muito mais a forma como eu vivo a atividade. E, portanto, porque eu acho que isso sim pode, de facto, contribuir para que todos sejam incluídos. Porque senão, o que nós vamos assistir é aquelas pessoas que, de facto, têm limitações mais graves, que têm doenças crónicas mais incapacitantes, se vão ser na mesma excluídas. E, portanto, daí não estamos a trabalhar para a inclusão e não estamos a trabalhar para um modelo social inclusivo e que toda a gente tenha um papel e um lugar, independentemente da sua capacidade motora ou intelectual. Por outro lado, também me fez alguma falta aqui, sobretudo quando estamos a falar de ligar ou de incluir estas pessoas em instituições externas, fez muita falta aqui a questão dos produtos de apoio. É absolutamente essencial que pessoas que tenham estas situações possam ter um acesso a produtos de apoio, que possa haver adaptações nas entidades externas, porque muitas das vezes as pessoas até gostariam de receber estas pessoas com algumas limitações e não o podem fazer porque não têm os seus espaços adaptados e às vezes são adaptações mínimas, que com muito pouco custo e com alguma criatividade conseguimos adaptar o espaço e que a pessoa possa estar de pleno direito. Portanto, pareceu-me aqui que também seria muito interessante haver estarmos atentos a isto e percebermos como é que estas pessoas podem ter acesso a produtos de apoio
inclusive as tecnologias, não é? Porque sem isso, às vezes, podemos fazer a melhor reabilitação possível, mas sem depois a adaptação e os produtos de apoio necessários, as pessoas não vão conseguir estar incluídas de pleno direitos nas entidades externas. E, portanto, eu acho que era isto que eu queria lançar, aqui algumas questões, de rever alguns conceitos, o que é isto de atividades ocupacionais, de atividades socialmente úteis, e tomar muita atenção para não, nesta forma de pensar desta nova legislação, se não vamos excluir aquelas pessoas que de facto têm menos capacidade de fazer, mas que não é por isso que não possam ser incluídas. E obrigada por me ouvirem, estou à disposição para um debate. Obrigada, Patrícia. As tuas reflexões são também as nossas reflexões e aquelas que nós temos feito ao longo deste tempo. E eu gostava de... Eu estou a trabalhar com CAU e agora com CACI já há bastante tempo. E não sei, acho que é realmente a SPEM e o espírito de equipa que é fenomenal, e o trabalho é mesmo a equipa, não é equipa pequena, é equipa grande, e todas nós refletimos e temos vindo a refletir. Tanto que quando surgiu esta nova legislação que assiste, para nós já era o nosso dia-a-dia. E nós, dentro da própria legislação, nós achamos que nos enquadramos e que é aquilo que queremos, mas nós não limitamos as pessoas. Nós, por exemplo, temos realmente aquelas 4 atividades mãe, digamos, mas todos os nossos utentes de CAU não estão divididos. Eu não sei quem é que está nas ocupacionais, quem é que está nas socialmente úteis. A divisão estrutural é assim, porque é assim que a legislação nos obriga. Mas todos os nossos utentes, de acordo com o seu interesse diário, ou de hora, ou do momento, participam na atividade que lhes apetece. Eu digo mesmo que lhes apetece. Nós damos-lhes a completa autonomia. Portanto, se querem estar na cafetaria, estão na cafetaria. Se querem fazer complementos das atividades de manualidades do ateliê, fazem. São eles próprios, não somos nós técnicos que decidimos o que é que hoje vamos fazer. Não, é open mind, são eles que nos dizem aquilo que querem fazer. Carla, mas tens a noção que isso não é a regra em Portugal, tenho, não tens? Tenho. Por isso é que eu acho que é importante, por isso é que eu acho que a legislação devia ter ido mais longe. Exatamente, concordo. Porque instituições como a vossa, vocês conseguem ver para além, outras não têm ainda essa capacidade. Exatamente, eu concordo contigo e acho que realmente a SPEM e as instituições que têm esta visão sem caixa, não é fora da caixa. A caixa já foi para o lixo. Tem um papel muito importante junto de outras instituições e por isso é que nós achamos, mais do que estarmos neste painel a falar aqui do que é que fazemos, como é que organizamos, para nós o que fazia sentido é mostrarmos na prática, eventualmente, claro. Aquilo, como é para que aquilo... poderem ser modelo, com certeza, claro. Exatamente. E acho que nós temos nós todas as instituições, e a SPEM tem com certeza e vai de certeza lutar para fazer chegar esta mensagem e esta nossa experiência a outras instituições e dar também força e voz para que as outras instituições sigam um bocadinho aquilo que nós achamos que é uma boa prática que estamos a ter. Dava por encerrada esta sessão. Queria agradecer a participação à Andreia, à doutora Patrícia e ao doutor Marcelo. Foi um gosto